Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Explorando o Oculto. E como já sabem, segunda-feira é dia de caso criminal. Eu hoje vou trazer aqui um caso bastante famoso, muito conhecido, que eu na verdade nem queria trazer por já ser bastante conhecido. Há algumas semanas eu até cheguei a falar para vocês da nova série da Netflix, do Monstros, que era sobre o caso dos irmãos Menendez. Já nessa altura eu pensei em fazer o caso, mas não sabia se valia a pena, se ia ter muita novidade para trazer sobre esse caso. Mas como estreou um documentário sobre os irmãos Menendez na Netflix também, no dia 7 de outubro, e esse documentário traz os irmãos como participantes. Eles falam no documentário, sendo que os irmãos não davam uma entrevista ou não faziam uma participação em nada há mais de 20 anos. Então, ao saber da participação deles, eu disse, não, tenho que fazer um vídeo sobre esse caso, porque assim vamos ter mais coisas a trazer, vamos ter a perspectiva deles sobre tudo o que aconteceu. E também no documentário ia ter a participação de várias pessoas que estiveram envolvidas no caso, como familiares deles, juízes, promotores, ou aqui para nós seria do Ministério Público, os jurados, então advogados, e havia muito mais informações, muito mais detalhes, e o ponto de vista deles na época e o ponto de vista deles atualmente sobre tudo. E não sei se vocês acompanharam, tudo isso veio à tona, começou-se a falar tanto dos acontecimentos e do caso deles, porque os vídeos deles, vídeos que as pessoas faziam sobre eles, começaram a viralizar muito no TikTok e então começou-se a levantar várias questões sobre o fato de eles estarem presos até hoje, 30 e tal anos após os acontecimentos, e várias perguntas colocaram, várias questões, e várias pessoas falam que se o caso deles tivesse acontecido hoje em dia, que o julgamento, a sentença, tudo seria muito diferente, tendo em conta a vida que eles levaram com os pais. Por isso, fala-se muito em ter um novo julgamento, depois vou explicar mais aqui durante o caso e no fim. Mas todas essas questões, todas essas dúvidas, todas essas ondas de interesse de pessoas querendo que se fale mais e que se mude a condenação deles, fez com que surgissem vários documentos, documentários e séries e coisas sobre. Então, por isso achei que devíamos falar. Então, eu vou-vos falar do caso, usando como fonte principal esse documentário da Netflix, e vou-vos falar então sobre ele sem mais demoras. No dia 20 de agosto de 1989, que era um domingo, o 911, que é o número de emergência dos Estados Unidos, receberam uma chamada aos prantos de um jovem dizendo que alguém tinha assassinado seus pais. Mais tarde, quando a polícia chegou ao local, eles ficaram a saber que eram os filhos do casal assassinado que tinham chegado ao local e encontraram os corpos dos pais já sem vida. Eles disseram à polícia que eles tinham ido ao cinema e, quando voltaram para casa, se depararam com aquele cenário. Eles estavam em frente à casa e estavam histéricos, e a polícia ficou com pena e muito preocupado com os irmãos, que para eles eram vítimas. Bom, antes de mais, vamos falar um bocado dessa família, cujos pais estavam mortos e os filhos tinham encontrado os corpos. Bom, os filhos, trata-se de Eric Menendez, que na época tinha 19 anos de idade. Hoje em dia ele tem 53 anos. Ele nasceu em 27 de novembro de 1970. E o irmão mais velho é Lyle Menendez, que na altura tinha 22 anos de idade e hoje em dia ele tem 56, visto que ele nasceu a 10 de janeiro de 1968. Os pais
Eu vou falar assim um bocado mais dos pais, porque eles no documentário falaram muito deles e nos trouxeram assim mais informações de quem eram os seus pais. José Menéndez foi criado em Havana. A família dele era uma família de elite, segundo o próprio Eric diz, composta por médicos, advogados e ancestrais respeitados que vieram da Espanha. Eles tinham uma vida de novela em Cuba, a família era rica, mas perdeu tudo na Revolução e fugiu de Cuba e reconstruiu tudo na América. Segundo se diz, José Menendez começou a sua carreira de forma humilde. Ele lavava pratos em restaurantes e enquanto cursava contabilidade no Queen's College. Mary Louise, conhecida como Kit, segundo o Eric diz também, era uma mulher glamourosa, atraente e exótica, com uma personalidade intensa. Era uma família assim, com uma cultura muito latina, se casando com uma família bem branca do interior dos Estados Unidos. E segundo Lyle, a mãe queria estar na rádio, no teatro, queria ter uma carreira, mas na família deles era tudo sobre o pai. Lyle ainda disse que o pai cresceu profissionalmente e teve um grande sucesso. Aos 40 anos, comandava grandes empresas. Ele era chefe da Hertz e contratou O.J. Simpson para fazer comerciais. Assim, aqui, só para fazer um adendo para vocês perceberem, quem não conhece o caso de O.J. Simpson, ele foi um jogador de futebol americano que foi suspeito de ter cometido o assassinato da mulher e de um amigo dela num subúrbio de Los Angeles em 1994. Ou seja, anos depois aqui do caso, ele chegou a ser absolvido em outubro de 1995. O julgamento dele e após a absolvição foi recebida com descrença por muitos americanos que acompanharam cada reviravolta, o que desencadeou várias manifestações e disputas raciais nos Estados Unidos. O julgamento dele chegou a ser descrito como sendo julgamento do século. E aqui uma fun fact é que o pai das Kardashians, o Robert Kardashian, foi um dos advogados desse caso. Mas agora vamos voltar ao caso de hoje, que é um caso muito famoso também, com várias reviravoltas e muitas dúvidas que ficaram até hoje. Mas nós ainda vamos voltar a falar do O.J. Simpson no caso de hoje. Bom, aqui agora vamos voltar ao início, quando a polícia recebeu aquela chamada para as emergências, dizendo que um jovem tinha encontrado os pais morto em casa. Então, agora vamos ver o que Eric sentia naquele momento, porque ele chegou a falar disso no documentário. Eric disse que quando a polícia chegou ao local, eles não tinham álibi e tinham resíduo de pólvora nas mãos. Achavam que iam ser presos. Não lhes foi feito, no entanto, um teste de pólvora e haviam cápsulas de munições no carro de Eric. Mas a polícia não revistou. Eric disse que se a polícia tivesse o questionado naquela hora, ele teria confessado, pois estava muito abalado e sem psicológico para aguentar um interrogatório. Ele estava em choque. O local para o qual a polícia foi chamado era uma mansão em Beverly Hills. O que chocou a todos é que Beverly Hills era um dos lugares mais cobiçados dos Estados Unidos, o lugar onde vivem os ricos e famosos, e era um lugar onde não aconteciam crimes na ótica das pessoas. Então imaginem, dois meninos ricos de uma família conceituada, um pai é um executivo de cinema, os pais foram mortos de forma brutal. Só para terem assim uma noção de quão brutal disseram que os assassinatos foram,
Dizem que a parte de trás do crânio de José Menéndez estava toda estourada e que a polícia viu o cérebro dele caindo no chão. Assim, tinha partes do cérebro no teto. Então, assim, foi algo muito, muito chocante mesmo. Então, aqui, a polícia chegou no local, encontrou os irmãos, eles tentaram lhes acalmar, pois os pais tinham sido assassinados, tentaram perceber mais ou menos o que tinha acontecido. Eles chegaram a dizer na altura que devia ser a máfia, que o pai deles tinha algum envolvimento com a máfia, e ficou assim tudo muito sem entender, porque no dia a polícia só os queria acalmar e dar continuidade às investigações. Mais tarde, no seu interrogatório, Eric disse que ele entrou em casa e ouviu a TV ligada. Então foi para a sala da TV, disse que ao entrar estava cheio de sangue e fumo no ar. Ele agora diz que nem sabe como a polícia não notou como algo estava errado, porque ele não teria como ter visto fumo no ar se não fosse ele a cometer o crime. Ele chegou a dizer que o cheiro no ar era de fumo de arma, embora nunca tinha sentido antes, porque a polícia chegou a questioná-lo e ele disse: eu nunca senti, mas aquele fumo no ar era de uma arma. Após 2 meses da morte dos pais, os irmãos chegaram a ter reuniões com jornalistas onde falaram do grande homem que o pai deles era e dos planos que o pai tinha e o quão incrível seria eles darem continuidade aos planos dele. Um dos jornalistas disse que quando ele foi à casa deles falar com os irmãos, por causa dos pais, né, de tudo que tinha acontecido, encontrou-lhes ali e eles pareciam bronzeados, bem felizes. E como eu vos disse, só tinha passado 2 meses da morte dos pais. Então aquilo também chocou um bocado. Durante o velório dos pais, Lyle chegou a ler uma carta dele e todos disseram que ele estava calmo e tranquilo e que parecia que ele tinha se transformado no próprio pai, assim, de uma hora para outra. A postura dele, a forma de se comportar, de falar. Ele chegou a contratar seguranças dizendo que o pai tinha vários inimigos e que ele então temia pela sua vida. Só que assim, como eu vos disse, os pais morreram, a polícia tratou os irmãos sempre como vítimas, até que começaram a reparar que o comportamento dos irmãos estava muito estranho. Eles começaram a gastar imenso dinheiro e fazer compras sem limites. Eric desistiu dos planos de entrar na UCLA e contratou um treinador ao qual ele tinha que pagar um salário de total de 50 mil ao ano, porque ele queria virar um tenista profissional. E Lyle comprou a Porsche, comprava várias roupas de grife e chegou a comprar até um restaurante que ficava perto da antiga casa na qual ele vivia com os pais. Eric diz que não gastavam aquele dinheiro todo na altura para se divertirem, mas sim para disfarçar uma enorme dor que estavam sentindo e a vontade que ele tinha de tirar a própria vida. Já o Lyle diz que não estava assim tendo uma vida de playboy, como as pessoas dizem, que ele chorava muito à noite e se sentia à deriva sem os pais. Quando os irmãos começaram a gastar assim tanto dinheiro, a polícia começou a pensar que talvez o motivo da morte dos pais fosse o dinheiro, porque estamos a falar aqui de uma fortuna de 14 milhões de dólares, o que é muito dinheiro, o que seria um motivo e tanto para cometer um crime na ótica deles, o que eles começaram a pensar aqui. Então a polícia achava sim que o motivo era dinheiro.
mas como eles não tinham prova suficiente, não podiam fazer nada. A polícia, durante as suas investigações, encontrou um lugar em San Diego em que os irmãos compraram as armas com a identidade roubada do colega de quarto de Lyle. E assim o caso pode ser aberto e no dia 8 de março de 1990 os irmãos foram presos. Aqui já tinham-se passado 7 meses, ou seja, 7 meses deles observando, investigando, tudo sem poder acusar os irmãos de nada, abrir oficialmente um caso contra eles, porque eles não tinham provas. Até que isso mudou, né? Então Lyle foi preso na mansão da família e Eric, que estava fora do país, voltou para se entregar. Inicialmente, Lyle disse a todos os familiares que eles eram inocentes e que a polícia tinha cometido um erro. O julgamento começou em 14 de junho de 1993. Foi como se tivesse sido assim um reality show. O julgamento passava na TV a cabo e todos podiam assistir e todos, na verdade, queriam assistir, queriam acompanhar aquele caso. Então, e aqui, como eu vos disse, a família era vista como uma família muito rica, muito perfeita, aquela família assim de Beverly Hills, naquelas mansões belíssimas, empresários, jogos de ténis, viagens e passeios de barco. Então, era um mundo de ricos e famosos, mas o que ia ser mostrado aqui no julgamento ia chocar ainda mais as pessoas. No julgamento, a advogada de Lyle disse que detrás da fachada bonita de suas casas e desse fato do pai ser um homem poderoso e carismático, ele era bastante agressivo. E quando Lyle era pequeno, se ele, por exemplo, não nadasse bem, o seu pai o segurava debaixo de água. Ele batia neles com um cinto. Em 1986, Kitty descobriu que José, seu marido, estava tendo um caso por aproximadamente 8 anos. Então ela começou a escrever bilhetes suicidas para os seus filhos. Ela ameaçava envenenar a família toda. E os filhos sabiam que eles eram sim o tipo de pais que poderiam matar seus próprios filhos. A advogada de Eric, por sua vez, acrescentou dizendo que o motivo dos assassinatos eram anos de abusos sofridos nas mãos dos pais, que não aguentavam mais lidar com todos aqueles abusos e tinham de pará-los. Agora um fato aqui que é bastante importante para o caso e que de fato leva uma reviravolta assim impressionante, porque Eric, quando era menor de idade, se envolveu em um assalto e por isso foi enviado para um terapeuta na época, que muita gente diz que é assim que os ricos resolvem os problemas familiares ou crimes nesse caso, né? Esse terapeuta chama-se Jerome Ozil e quando tudo isso aconteceu, depois dos assassinatos, Eric começou a vê-lo novamente. De fato, esse terapeuta chegou a testemunhar no julgamento e eu aqui vou relatar o que ele disse no seu depoimento. Então, abre aspas. Eric chegou agitado e profundamente deprimido. Tinha perdido muito peso e tinha alguns pensamentos suicidas. Em algum momento da sessão, ele me pediu para darmos uma volta e contou coisas sobre o pai e de como o pai dele era um grande homem. E ao voltarmos para o consultório, ele encostou-se num parquímetro que ficava na frente do consultório e disse: "Nós fizemos isso." E eu lhe perguntei: "Isso o quê? Vocês mataram seus pais?" E ele disse que sim. Fecha aspas. Bom, ele ainda disse que Eric narrou com uma frieza de detalhes
exatamente o que aconteceu, dizendo que o pai era completamente dominador, impossível de agradar, com padrões assim perfeccionistas e que também era muito controlador e fazia muito mal à mãe deles. E que ela também era muito infeliz. Eles incluíram a mãe no plano, segundo o que disseram ao terapeuta, primeiro porque ela era a principal testemunha, segundo, eles acreditavam que a mãe não conseguia sobreviver sem o pai, porque ela tinha uma dependência emocional muito forte em relação a ele, que depois vamos falar mais aqui também no caso, vocês vão ver. E terceiro, né, eles achavam que ela estava tão mal naquele momento e que aquilo até seria uma espécie de eutanásia para ela. Isso foi o que eles disseram na ótica deles, o que dentro do pensamento deles fazia sentido se formos ver que eles diziam que a mãe escrevia bilhetes suicidas e entregava aos filhos. Agora, quanto a esse médico, vocês devem perguntar, né, o que ele fez? Bom, se estão pensando que ele chamou a polícia, essa é a resposta errada e até aí tudo bem, porque estamos aqui num campo sensível, abrangido pela confidencialidade médico-paciente, mas ele também não agiu de forma desinteressada, apenas buscando o melhor para os seus pacientes. Ele pediu a Eric para chamar o Lyle e queria ouvir os dois. Só que a certa altura ele pediu para gravar as sessões. Sim, gravar tudo o que eles diziam. Acho que qualquer um de nós aqui, como bons ouvintes de True Crime, sabemos que isso é uma péssima ideia. Lyle disse que o que ele queria ter, na verdade, era algo contra eles para os poder chantagear. Ele disse que ficou super chateado com Eric, não entendeu como ele podia pensar que o Dr. Ozil era uma pessoa confiável, sendo que o próprio pai deles, quando levou Eric para se consultar com o Dr. Ozil, só permitiu que as sessões acontecessem após o médico assinar um documento dizendo que tudo que Eric dissesse, ele contaria ao pai. Assim, bem profissional da parte do médico, né? Lyle ainda disse que o pai deles escolheu um psicólogo safado, sim, nas palavras dele, pois era o único disposto a abrir mão dessa tal confidencialidade que ele depois não quis ir à polícia para proteger, não é? Então, assim, proteger a confidencialidade médico-paciente, mas só quando convém. O Dr. Ozil disse que só gravou as sessões porque se sentiu ameaçado e que na altura chegou a dizer isso ao Lyle e que Lyle riu-se e disse que ele deveria sim se sentir ameaçado, pois ele já teria dito a Eric que deveriam matá-lo. Lyle nega as ameaças, diz que era óbvio que o mesmo não se sentia ameaçado porque se assim fosse teria ido à polícia e não o fez. Na verdade, o Dr. Ozil, ele contou para a esposa e para a amante, a Rodalon Smith. A certa altura, ela vai à polícia para apresentar uma queixa de abuso. E quando estava lá, né, para aproveitar a viagem, ela disse, e já agora, ele é psicólogo dos irmãos Menendez e eles confessaram o crime e ameaçaram matá-lo também. Ela também, depois, no julgamento, disse que ele abusou dela e a drogou para que ela não contasse nada. Aqui, a acusação, como é óbvio, quando ficou a saber das fitas, quiseram-nas logo, mas só tiveram essas fitas depois de recorrer à justiça
e ser decidido pela Suprema Corte da Califórnia que podia haver, sim, aqui quebra de sigilo médico-paciente. Mas eles só receberam essas fitas no final do julgamento. Aqui, para vocês terem uma noção, estamos a falar do primeiro julgamento, sim, porque houve 2 julgamentos. Esse aqui, os acontecimentos todos, era do primeiro julgamento, que aqui estávamos em 93, mais precisamente em agosto, que no meio assim dessas audiências de julgamento, o departamento do xerife de Los Angeles divulgou uma declaração no qual eles disseram que Eric e Lyle haviam tentado fugir da prisão. Então o departamento do xerife fez uma busca na cela de ambos e encontraram na cela de Eric uma carta de 17 páginas que Lyle teria escrito para ele, e no final da carta, gente, ele escreveu assim em letras grandes: destrua isso depois de ler. O que obviamente Eric não fez, né? Porque a polícia encontrou a carta. Assim, não sei se vocês repararam aqui, gente, nesse caso, sempre que os irmãos ficam assim em dificuldades, por assim dizer, é porque o Eric cometeu um deslize. Foi ele que foi ao psicólogo, foi ele que contou o que eles tinham feito, deixaram que ele gravasse, né? Mas foi ele que deu início a isso. E agora, quando o irmão escreve uma carta relatando tudo o que tinha acontecido, desabafando com ele e pedindo que ele destruísse a carta, ele não destruiu e essa carta vai parar na mão das autoridades. Aqui, Eric disse que Lyle não queria contar as coisas sombrias que se passavam em sua casa, pois seria como matar os pais novamente na ótica dele. Ele achava que eles estavam observando, que os pais viam tudo e não os queria decepcionar. Por isso, aquela carta era um desabafo, mas após a polícia, né, ter acesso à carta, não tinha como não contarem tudo. No final, 2 semanas depois, o departamento de xerife admitiu em comunicado dizendo que os irmãos na verdade não tinham tentado escapar. Sim, ninguém sabe o que é que aconteceu aqui, tinham tentado escapar, foram lá revistar e tudo mais, mas depois vêm dizer que não foi isso. Mas como eles já tinham acesso à carta, né, os irmãos então resolveram, como eu vos disse, contar tudo, porque já sabiam que tinham sido eles e agora eles tinham de dizer o porquê. O Dr. William Vicari foi chamado pela advogada de Eric para falar com ele. Ele disse que no início achava que se tratava de 2 irmãos que mataram os pais por dinheiro, mas que sua experiência lhe disse que havia algo mais no caso. Ele disse que Eric estava tão deprimido e perturbado quando ele viu que ele nem conseguiu falar, que ele só ficava assim ali e ele não conseguiu tirar mesmo nada dele. Eric, por sua vez, disse que achava que ele era igual ao Dr. Ozil, né? E que, como Lyle lhe tinha dito para não dizer nada, ele não disse nada ao Dr. William, só falava no pai e do quão maravilhoso o pai era e não falava de mais nada, porque, gente, sim, o Dr. Ozil ouviu ele a desabafar, gravou tudo e então, assim, é normal que ele já não confiasse no médico, que ia ser protegido pela confidencialidade entre médico e paciente. A advogada de Lyle, Gila Zinn, também procurou um médico, nesse caso foi o Dr. John Coates, e lhe disse que tinha um caso onde podia envolver abuso infantil e o médico aceitou falar com Lyle, que queria evitar falar disso a todo custo. O médico então foi falar com outros membros da família e eles sim, tinham muito para contar.
Uma prima dos irmãos Menendez, chamada de Diane Mullen, disse que ela e os irmãos eram como três mosqueteiros e que a única vez que os irmãos se divertiam era quando estavam sozinhos. Uma vez, ela disse que o pai dos irmãos Menendez colocou Lyle em cima de um balcão na cozinha, dizendo que ia segurar nele e que era para ele pular. Aquela brincadeira pai e filho, pula que eu te seguro. Mas quando ele pulou, o pai deu um passo para trás e deixou-o cair. E ainda lhe disse que ele não podia confiar em ninguém. Nunca. Marta Cano, por sua vez, que é irmã do José, disse que o viu pendurar Eric em uma vara e tentava ver quanto tempo ele aguentava segurando a vara sem chorar. Ela disse que ele ficou furioso quando o filho chorou e só perguntava por que ele não parava de chorar. E isso aconteceu, minha gente, quando Eric tinha apenas 2 anos. E ela disse que viu aquilo acontecer mais de uma vez naquela semana que estiveram juntos. Quanto a Lyle, ela disse que o irmão tinha muito orgulho do filho, ele adorava o fato de Lyle não chorar quando ele fazia assim algo competitivo com os primos. Mesmo que estivessem batendo nele, ele não chorava. Então o pai tinha bastante orgulho nisso, gostava desse tipo de brigas e enfrentamentos entre os primos e gostava que o filho desse mantivesse ali forte sem chorar. O cunhado de José também, o Peter Cano, disse que estavam tendo uma vez uma reunião de família e que José então segurou Lyle, ficou olhando para ele e o bateu de punho fechado. E Lyle tinha 5 anos na época. Assim, como eu vos disse, haviam várias pessoas a quererem falar sobre o quão horrível o pai deles era e coisas mais também sobre a mãe, mas a acusação, por sua vez, não encontrou ninguém para testar o bom caráter de José Menendez. A única pessoa que falava bem dele era a sua secretária. Todas as pessoas diziam que ele era um monstro e diziam coisas horríveis dele. A própria promotora do caso disse que, na mente dela, ela estava pensando que a morte dele foi um ganho para a humanidade e que ele era uma pessoa horrível e criou 2 filhos homicidas. Aqui, segundo o Dr. John, o Lyle idealizava o pai, achava que ele era uma pessoa poderosa, ele achava que ele era o filho favorito, ele tentava ser o pai, mas não tinha confiança suficiente para ser como um pai, porque o pai era uma pessoa muito confiante e ele não o era. O Dr. William, por sua vez, disse que Lyle era mais parecido com o pai, era agressivo, dominador, manipulador e que o Eric era mais emocional, era mais parecido com a mãe e podia ficar histérico às vezes, era um assim contraste de personalidades entre os irmãos. Lyle relatou que quando ele tinha 11 anos de idade, o seu pai decidiu que ele tinha que se dedicar ao ténis. Ele nem podia jogar com o irmão, pois seu pai achava que Eric era mais fraco e que ele poderia piorar se jogasse com alguém mais fraco. Então, ele tinha que jogar com pessoas sempre melhores do que ele. Mas ele diz que seu pai deixava Eric jogar com ele para treinar. Ele disse que o pai os amava,
mas acreditava que o amor tinha que ser conquistado, ou seja, os próprios filhos tinham que ser dignos do amor dele. E assim, essa dignidade que eles tinham que ter era, na verdade, serem perfeitos e serem bons. Eric diz que sente muito a falta de sua mãe, que queria ligar para ela, lhe dar um abraço e estar bem com ela, mas que o pai era diferente. Ele o idolatrava e queria ser como ele, mas que ele raramente era um pai. Aqui é algo que, uma opinião pessoal, é muito difícil de entender essa relação, essa dinâmica familiar, porque ao mesmo tempo que eles dizem que o pai era uma pessoa horrível, aqui assim qualquer coisa que não bate certo, né? Porque ao mesmo tempo que eles o detestavam por ele ser uma pessoa horrível, eles o amavam muito por ser o pai deles, queriam ser como ele, o idolatravam, mas também ele não era de fato um pai, não agia como um pai, mas eles tinham esse amor incondicional por ele, percebem? É tudo aqui muito confuso, essa relação e essa dinâmica familiar. A doutora Anne Budge, que era a professora de enfermagem psiquiátrica, disse que ela usava a técnica de pintura para crianças e pessoas que cometeram assim crimes, pedia que eles desenhassem. Ela diz que era a forma não influenciável de conseguir informação. Ela disse que pediu então a Eric para desenhar quando esteve com ele, começando com acontecimentos de uma semana antes do crime. Ele fez cerca de 14 quadros e ela diz que eram assim bastante reveladores. Eric disse que com o tempo ele começou a confiar no Dr. William, porque ele se mostrou uma pessoa confiável. Ele era gentil e amável e o deixava ficar sentado em silêncio quando ele não queria dizer nada. Então, graças a ele e a Dra. Burks, ele decidiu falar tudo. No dia 11 de setembro de 1993, aqui já era o 37º dia do julgamento. Eles então foram a tribunal e Lyle testemunhou. Lyle diz que a sua advogada não quis fazer assim uma preparação antes, queria fazer as perguntas na hora e obter reações reais dele. Ele então testemunhou e já vou dizendo aqui que são relatos muito fortes. E eu vou dizer, e só para vocês saberem, eu vou assim fazer uma espécie de censura de algumas coisas, porque eu acho que se eu trouxesse aqui o episódio ia ficar tão pesado e o próprio YouTube ou assim não ia permitir, na volta ainda mandava o vídeo abaixo, mas eu vou tentar só explicar de forma que vocês entendam o que eles disseram, mas sem ser assim tão explícito. Bom, ele disse que ele fazia basicamente o que deixava o pai feliz, porque queria que ele o amasse. Disse que o pai dele teve contato sexual com ele quando ele tinha entre 6 a 8 anos de idade. Eles tinham conversas e o pai lhe acariciava e tocava e lhe pedia para lhe fazer o mesmo. Ele disse que ele o colocava de joelhos e guiava todos os seus movimentos e o colocava para fazer sexo oral. Não sei se isso vai passar muito bem aqui, mas não tinha outra forma de eu vos dizer isso. Ele disse que ele abusou dele de todas as formas, né? Ele chorou, sangrou, ficou com muito medo, contou para a mãe que o pai lhe tocava. Ele aqui no documentário diz mesmo
que ele contou para a mãe que o pai lhe continuava a tocar, ou seja, não era a primeira vez que ele falava com a mãe sobre isso. Ele disse que a mãe lhe disse para parar com aquilo, pois ele estava exagerando, e que o seu pai o amava e apenas lhe punia quando ele fazia algo de errado. Sim, gente. É inacreditável. Lyle diz que nessa altura ele reproduziu com o irmão as coisas que o pai fez com ele. E que ele sentia muito. Pediu desculpas ali em tribunal ao irmão. Eu aqui só consigo ter assim pena dele. Era uma criança. Se tudo aquilo relatou, se tudo aquilo realmente aconteceu assim, ele foi ensinado, né, que aquilo é normal, e naquela idade ele nem sequer podia compreender o quão errado aquilo era e o quão distorcido aquela imagem de amor era, né? Porque ele achava que aquilo era como as pessoas demonstravam amor. Eric disse que o irmão nunca lhe tinha pedido desculpas antes. Então, ver ali o Lyle em tribunal a relatar tudo aquilo e pedindo-lhe desculpas, ele disse que foi algo devastador. Quando o Lyle estava ali em depoimento, todos ficaram em silêncio e várias pessoas que estavam assistindo o julgamento choraram. Aqui as pessoas diziam que ou ele era um ator muito bom ou tudo o que ele dizia era verdade. Lyle disse que tinha medo do irmão depor, pois sabia que ouviria muitas coisas assim muito difíceis sobre a relação dele com o pai, que ele não tinha ouvido antes e que não sabia se estava preparado para aquilo. Eric também testemunhou e ele disse que estava cheio de medo. Ele ainda disse que na altura dos assassinatos ele sofria sim abusos por parte do pai, o que começou quando ele tinha 6 anos, ou seja, no total foram 12 anos de abuso, porque começou quando ele tinha 6 anos e ocorreu até aos seus 18 anos de idade. Ele disse que contou a Lyle que o pai estava-lhe molestando na altura, assim, uma semana antes mais ou menos dos assassinatos. Ele acredita que aquilo foi o principal motivo dos crimes. Esse dia foi tão intenso que a advogada dele pediu para interromperem a sessão e só voltaram a dar continuidade ao julgamento no dia seguinte. Lyle continuou a contar sobre os abusos que sofria quando tinha 6 anos. Ele disse que o pai chegava no quarto, lhe tirava as cuecas, abusava dele e disse que o pai dizia que aquilo era normal e eles eram da família e por isso podiam fazer aquilo e que se ele contasse para alguém que aquilo acabaria. Eric disse que na altura ele não queria que aquilo acabasse porque era a única altura que ele ficava sozinho com o pai e que o pai era gentil, atencioso. Então assim, só relembrando que ele tinha 6 anos e nada mais natural que ele acreditasse que o pai, quando dizia que aquilo era normal, que era o que as famílias faziam, que ele acreditasse mesmo que era normal. Ele disse que quando ele começou a crescer e a perceber-se das coisas e ele chegou a dizer não ao pai, o pai saiu do quarto furioso e voltou com uma faca. Ele colocou a faca em seu pescoço e a mão em sua cabeça e lhe ameaçou dizendo: "Eu deveria te matar e da próxima vez eu vou fazê-lo." Ele diz que acreditou no pai. Ele disse que o pai começou a usar ferramentas neles, né? Obrigava-lhe a introduzir esses objetos nele próprio
entre várias outras coisas que eu acho que eu não preciso trazer aqui esses mínimos detalhes. Se quiserem ver, vão ao documentário, assistam, porque são coisas muito pesadas que eu acho que nem mesmo a plataforma ia permitir que tivessem aqui. Mas acho que no geral já deu para perceber de que tipo de abusos se tratavam aqui. As pessoas ficaram completamente chocadas, né? Pensavam que José Menéndez não encaixava no perfil do que aquela sociedade acreditava, né? Ser um perfil de uma pessoa, de um homem abusador. Ele era um homem branco, rico, bem-sucedido, com uma família perfeita. Então, assim, as opiniões se dividiram muito. Falava-se do caso em todo lado e há quem acreditasse nele, nos irmãos. Outros achavam que eram dois jovens ricos e mimados que matariam os pais simplesmente pelo dinheiro, né, que estava ali em jogo, que era uma fortuna de 14 milhões de dólares. Então as pessoas achavam que sim, que era unicamente por causa de dinheiro, e aquilo era uma invenção para se safarem, que eles inventaram tudo. Faziam piadas sobre as alegações deles. Era mesmo um grande festival de horrores, como eu costumo dizer. Mas no tribunal, o número de testemunhas contra os pais e seu comportamento, que chamaram de cruéis, abusivos e demasiado exigentes, só aumentavam. Uma prima dos irmãos Menéndez relatou que uma vez, em 1976, quando Lyle tinha 8 anos de idade, começou uma noite que ela foi ali ficar na casa deles. Ela diz que os pais chamaram os irmãos para irem dormir e ela estava no andar de baixo, quando Lyle voltou e começou a se insinuar para ela. Sim, ele começou a tocar as próprias partes, né? E dizendo que ele e o pai se tocavam ali. Mais uma vez, é o que eu vos disse, que para eles aquilo era tão normal que acontecia, que eles achavam normal chegar na prima e dizer, era a forma de mostrar afeto, o que é mesmo bizarro. A prima disse que ele foi ter com a mãe deles, foi ter com a Kitty, e lhe contou, mas que ela não acreditou nela. Kitty simplesmente pegou o filho pelos braços e o levou. Ela disse que nunca tocou no assunto, mas que quando eles mataram os pais, ela pensou que se calhar não estava errada, quando pensou que sim, que a história dos abusos era verdadeira. O Dr. William disse que Eric estava tão cansado dos abusos que pensou sim em tirar a própria vida, mas como ele ia para a universidade, na cabeça dele aquilo era uma saída. Ele queria ir para Stanford, mas o pai não deixou, disse que ele iria para a Universidade da Califórnia, a UCLA, e ficava, sim, ia continuar ali a viver com eles em casa. Então, isso foi uma história que Eric mesmo confirmou. Ele disse que quando o pai disse que ele não iria para uma universidade mais distante e continuava a viver ali em casa com eles, foi devastador. E ele ficou tão mal que contou para o Lyle, né, os abusos que sofria, como se aquilo fosse a sua última saída. Lyle então foi confrontar o pai e lhe disse que ele era doente e para não voltar a encostar no Eric, porque senão ele ia contar para a polícia e para toda a família deles. Mas seu pai lhe disse que o que ele fazia com um filho seu não era da conta de Lyle e que tinham que esquecer aquela conversa, como se aquilo nunca tivesse acontecido. Então depois houve uma discussão entre o próprio Lyle e a mãe deles, em que a mãe admitiu a Lyle que ela sabia dos abusos e perguntou ainda: o que achas que eu sou? Burra? Gente, eu nem consigo
assim, dizer o que eu penso aqui dela, de toda essa situação, porque assim, se realmente tudo isso que eles relatam aconteceu, a pergunta para mim que se coloca nesse caso é de que, assim, quem são os verdadeiros monstros aqui? Lyle disse que foi ingênuo em acreditar que ao confrontar o pai, ele simplesmente pararia com os abusos ou que sua mãe reagiria pela primeira vez na vida como uma mãe, mas que estava enganado. A própria irmã de Kitty diz que não entende como ela não protegeu os seus filhos. Os irmãos disseram que após esse confronto, o comportamento do pai mudou e Lyle começou a achar que os pais lhes iriam matar. Então, eles decidiram comprar armas, mas eles dizem que eles só foram comprar as armas para se defenderem se os pais realmente lhes atacassem. Até que chegamos aqui na fatídica noite de 20 de agosto de 1989. Os irmãos dizem que foram se despedir da mãe, que iam dizer que eles iam embora, quando o pai deles chegou em casa e disse para Eric para ele ir para o quarto e o esperar lá. Então, Eric foi. Ele disse que quando o pai lhe dava uma ordem, que ele não conseguia dizer não. O pai então foi para a sala da TV e Lyle achou que os pais iam sim lhes matar. Então ele disse que correu para cima para avisar ao irmão o que estava prestes a acontecer. Eles então pegaram nas armas, desceram, foram até a sala de TV onde os pais estavam, abriram as portas com tudo e Eric começou a atirar. Eles então atiraram nos pais. Só que depois dos disparos, eles ouviram a mãe a fazer um barulho quando se dirigiam à porta para ir embora. Ela ainda estava viva, então Lyle, ao ouvir aquele barulho, voltou e atirou nela. Eles depois saíram e foram até o cinema e compraram ingressos. Decidiram então se livrar das armas e acreditaram que havia uma pequena chance de não serem apanhados. Eles então voltaram para casa, Lyle subiu para o andar de cima e ligou para a polícia, que é a gravação da qual eu vos falei no início. Muita gente diz que os irmãos mataram os pais em legítima defesa, mas o caso deles, segundo o defensor público de Los Angeles, o Stanley Goldman, legalmente falando, não se encaixa nos pressupostos de legítima defesa, porque para isso eles teriam de estar na iminência de uma agressão séria de maneira grave. Quando eu vos digo na iminência, quer dizer que para eles agirem em legítima defesa, a ameaça que eles temem tem de estar realmente ali prestes a acontecer. Por exemplo, os pais tinham que realmente ter apontado uma arma para eles entenderem que estavam em perigo e sim agir em legítima defesa. Mas, por outro lado, a legítima defesa putativa podia ser colocada em causa aqui, podia-se falar nisso, porque aqui é uma situação diferente, que é quando os réus, nesse caso, mas quando a vítima realmente acredita que está em perigo, mas uma pessoa razoável, mais calma, né, fora da situação, consegue ver e dizer não, aquela não era uma reação razoável, eles não estão em perigo, de fato, mas entende-se o porquê deles acreditarem naquilo ao ponto de agir, estando em sua visão, agindo em legítima defesa. Então, aqui seria sim um caso de legítima defesa putativa e não de legítima defesa de fato. Em 7 de dezembro de 1993, foram as considerações finais do caso. Os advogados iam falar
A acusação focou-se principalmente no fato dos irmãos já serem adultos, dizendo que eles podiam simplesmente fugir. Aqui, Lyle, hoje em dia, disse que ele não podia fugir, pois eles foram criados de forma a acreditar que nunca poderiam escapar. O pai deles era um homem muito poderoso, ele ia fazer o que ele quisesse com os filhos e ninguém ia se intrometer. A acusação também disse que o julgamento ali tinha de ser sobre os assassinatos. A advogada de Eric disse que depois de tudo que os irmãos passaram, não podiam ser condenados por homicídio qualificado. A defesa acreditava que eles agiram sob um estado de medo, portanto, não havendo dolo, ou seja, eles não tinham intenção de assassinar os pais pura e simplesmente, eles estariam perante um homicídio culposo. Aqui eram 12 jurados e era necessário que todos estivessem em acordo, bastava um deles votar contra que seria necessário um novo julgamento. Eles então deliberaram por uma semana, mas não chegaram a um consenso. Todos os homens do júri foram a favor de assassinato doloso e as mulheres foram contra. As mulheres do júri acreditavam que os homens foram incapazes de acreditar que aqueles jovens seriam vítimas de abusos pelo pai, mas as mulheres foram mais empáticas em compreender o abuso. Eles tentaram deliberar várias vezes, falaram com o juiz do caso, explicaram a situação e continuaram a tentar chegar a um acordo. Eles, na verdade, deliberaram por um mês no total, mas em 28 de janeiro de 1994, os júris disseram que não iam conseguir mesmo chegar a um acordo e que estavam em um impasse irremediável e por isso o julgamento foi declarado nulo. Bom, aqui, lembrem-se de eu vos ter falado do O.J. Simpson? Pois, ele voltou aqui na nossa história, no nosso caso. Ele foi preso em junho de 1994, 5 meses após o julgamento dos irmãos ser anulado. Então as atenções viraram-se todos para o caso do O.J., as pessoas se esqueceram do caso dos irmãos e foram na novidade do caso do O.J. E a sua atenção era mesmo muita. Eu já vos disse que esse era considerado o julgamento do século. Lá ele chegou a falar sobre o O.J. Ele disse que quando seu pai o contratou, como eu vos disse, para fazer a publicidade, eles chegaram a jogar futebol em sua casa e agora voltaram a se encontrar anos depois, quando O.J. ficou preso em Los Angeles. Em 15 de maio de 1995, Norma Novelli, que aparece só agora aqui no nosso caso, escreveu um livro sobre Lyle Menendez. Ela, vocês podem estar a perguntar, mas quem é ela? Sim, ela é uma personagem que apareceu aqui porque era considerada confidente de Lyle. Eles conversavam sempre por telefone e ela começou a gravar as conversas. Outra pessoa aqui na história que aproveitou da situação para gravar e tirar benefícios próprios, não é? Mas assim, só um comentário à parte, porque todas as vezes aqui no caso que falamos de alguém que cometeu um deslize, referindo aos dois irmãos que colocaram os dois em problemas, sempre foi Eric. E aqui pela primeira vez temos o Lyle a cometer um deslize. Lyle então conversava com Norma sempre por telefone e ela então começou a gravar as conversas, gravou durante 2 anos e meio. E nesse tempo, Lyle disse que estaria disposto a mentir para ajudar o seu caso. Ele teria que compensar o testemunho prejudicial do psicólogo Jerome
Ozil, ele disse que ele seria capaz de mentir e ser bem convincente. Para a acusação, aquelas fitas eram ótimas, iriam acabar com Lyle, mas as fitas não foram aceitas no julgamento. As pessoas começaram a dizer que Norma talvez tivesse se apaixonado por Lyle e que ela teria ficado desencantada por causa do interesse dele em outras mulheres e por isso expôs tudo. O que ela, obviamente, negou. Em 3 de outubro de 1995, o O.J. Simpson foi declarado inocente. A advogada de Eric diz que quando viu a sentença dele, ela até chorou, porque acreditou que aquilo prejudicaria os irmãos e todos os outros na mesma situação. As pessoas iriam querer vingança contra réus famosos. Em 11 de outubro de 1995, apenas 8 dias após a sentença de O.J., começou o julgamento dos Menendez. O advogado deles de recurso, Cliff Gardner, disse que algumas pessoas sugeriram que a forma como o Ministério Público, a Procuradoria, nesse caso, nos Estados Unidos, e o juiz de primeira instância agiram com eles foi devido à absolvição do O.J., pois o juiz Stanley ficou envergonhado e humilhado pela falta de uma decisão, e ele então estava determinado a obter uma condenação. O juiz do caso pediu aos 9 júris para desconsiderarem qualquer coisa que soubessem antes do julgamento relativamente ao caso, né? Ele limitou o número de testemunhas apresentadas e especialistas para apoiar a chamada defesa de desculpa de abuso. Sim. O juiz disse que Lyle e Eric não eram mulheres e que por isso não se aplicava a síndrome de mulher espancada no caso deles. Então, todo esse trauma não era, no seu ponto de vista, relevante para o julgamento. Pasmem. Quando a advogada Leslie ouviu aquilo, ela passou-se e começou a gritar loucamente em pleno tribunal. Uma coisa era, segundo ela, o juiz ser tendencioso, mas deixar as suas crenças influenciar nas decisões em juízo já era algo completamente diferente. Ela chegou a dizer que seria mais fácil se o juiz pegasse em uma arma e atirasse nos irmãos. O segundo julgamento foi muito diferente do primeiro. Não havia televisões a transmitir o julgamento, só uma câmara fotográfica era permitida ali. Lyle disse que se sentiu tão ridicularizado pelo público quando ele falou dos abusos, que então ele decidiu não voltar a falar. Disse que voltou para a sua concha, que ninguém mais ouviu falar dele. Ele não depôs, então muita coisa que os advogados achavam fundamental serem usados no julgamento não puderam ser usados, não deixaram os familiares testemunhar, nem professores, nem médicos, então era apenas Eric ali, sozinha, testemunhando tudo. Então, assim, não existia como júri aqui, diferente do primeiro julgamento, sequer falar em homicídio culposo. Eles só tinham a opção de ser homicídio doloso, porque não se falou nada sobre os abusos. É como se eles nunca existissem aqui no cenário todo. Então eles decidiram, de forma unânime, né, por homicídio doloso. O que é equivalente no regime jurídico dos Estados Unidos seria o homicídio em primeiro grau. Eles decidiram isso em menos de uma semana. Mais uma vez conseguimos ver a discrepância de situações com o primeiro julgamento.
Os irmãos então foram condenados a 2 prisões perpétuas consecutivas sem liberdade condicional. Eles chegaram a dar uma entrevista antes da decisão de sair para tentar pedir que ao menos não fossem separados. Para eles era muito importante ficarem juntos, mas foram colocados em carros separados e foram levados para prisões diferentes, de segurança máxima, onde ficavam acorrentados. Eric chegou até a fazer greve de fome para serem colocados juntos, mas não obteve sucesso. Eles estavam então sozinhos e não sabiam se iam voltar a ver-se algum dia. Eles recorreram dessa decisão, mas foi negado. Lyle disse que ele conseguiu se virar bem na prisão. Eric, por sua vez, disse que na prisão o que lhe salvou, né, o que foi uma coisa muito importante para ele, foi a arte. Ele encontrou a sua liberdade e uma forma de se expressar. Chegou a pintar 12 horas por dia e ele faz quadros assim belíssimos. Aparecem os quadros dele no documentário, não dá para ver que ele sabe mesmo pintar. Passados aqui então mais de 20 anos, Eric foi transferido finalmente para a mesma prisão de Lyle na Califórnia. Eles acreditam que isso só foi possível porque hoje as pessoas têm uma outra perspectiva sobre o abuso infantil, o abuso sexual masculino. Dá-se mais voz às pessoas. Lyle disse que falar disso foi uma espécie de cura para ele. Ele começou a receber carta de várias pessoas que passaram pelo mesmo, desabafaram com ele. Os próprios prisioneiros iam ter com ele para desabafar, que tinham passado por coisas similares. Ele disse que ele dedicou a sua vida na prisão a questões de sobrevivência de abuso sexual. Ele era como um pai para os outros presos. Eric, por sua vez, disse que na altura em que falaram, ninguém acreditou neles. Era uma cultura de silêncio que reinava. No TikTok, surgiu uma onda de apoio a favor dos irmãos. As pessoas estudaram as informações do caso e eles começaram a falar de questões de abuso sexual de forma diferente do que se falava na altura. Acharam que é injusta a forma como ocorreu o segundo julgamento dos irmãos, que eles foram injustiçados sim e que podiam ser libertados. A procuradora que participou, né, no caso inicialmente, no primeiro julgamento dos irmãos, ela veio a dizer que as crenças das pessoas no TikTok não são nada mais do que apenas crenças. Não são essas pessoas que julgam e decidem. Ela diz que se for assim, então que é mais fácil colocar todos os casos no TikTok, fazer enquetes e deixar as próprias pessoas decidirem quem merece ou não ser condenado e ser preso. Eric, por sua vez, se culpa imenso. Ele diz que toda aquela situação que ele e o irmão ficaram foi culpa dele. Ele diz que foi ele que procurou Lyle, foi ele que tentou sempre que o irmão lhe protegesse, foi ele que lhe contou dos abusos, o que desencadeou aquela atitude do Lyle confrontar o pai, assim como as gravações do Dr. Ozil e a carta que encontraram na cela. Então ele se culpa por tudo o que aconteceu aqui no caso. Lyle, por outro lado, diz que ele às vezes pensa que sim, que resgatou o irmão daquela situação horrível na qual eles se encontravam, mas que quando vê a situação deles, vê onde eles estão e tudo o que aconteceu, ele diz que
ele realmente não sabe se conseguiu resgatar o irmão. Bom, gente, em maio de 2023, Eric e Lyle pediram anulação de suas condenações. O Ministério Público anunciou que está considerando um novo julgamento. Quando eu digo Ministério Público, vocês já sabem, é a Procuradoria dos Estados Unidos. E vocês, pessoal, depois de ouvirem todos esses acontecimentos, todos esses relatos, o que vocês acham sobre esse caso e o que vocês entendem quanto a essa possibilidade dos irmãos saírem em liberdade? Bom, eu quero saber a opinião de vocês, eu espero que deixem nos comentários em alguma das nossas redes, é Explorando o Oculto em todas as redes, e partilhem a vossa opinião connosco, mas também partilhem o vídeo com pessoas que vocês sabem que se interessam por esse tipo de temas. E esse foi o nosso episódio de hoje. Voltamos na quinta-feira com mais indicações de filmes e séries. Se vocês mandarem algum comentário sobre as indicações da semana passada, também vou ler ou passar no episódio de quinta. Bom, é isso, já sabem, 2 episódios semanais, estamos sempre aqui, espero ter-vos aqui comigo e vamos juntos continuar a explorar o oculto, mas sempre com moderação.